Na economia, 3 dados divulgados esta semana pelo IBGE vieram melhores do que o previsto, que pode sugerir algum otimismo. Em abril, a produção industrial cresceu 0,6% e as vendas no varejo e o volume de serviços ambos subiram 1% na comparação com março. Para saber como esses números se refletem nas nossas vidas e principalmente no nosso bolso, conversamos com a professora de Finanças da FAP, Virgínia Prestes. Muito boa noite, professora. Obrigada pelo convite. Professora, é o seguinte, ainda que fracos, esses números que vieram agora em abril mostram uma ligeira melhora. Esse respiro em abril, ele pode se refletir de que forma? No otimismo dos empregadores e na confiança do consumidor? Exato. Nós acreditamos, que a economia realmente deve melhorar, principalmente a partir do ano que vem. A gente tem o relatório Focus, o boletim Focus do Banco Central, e o consenso de mercado aponta que esse ano a gente deve estar crescendo na casa de 0,41% o PIB, e para o ano que vem já há uma melhora de 2,4%, isso é que o mercado está acreditando. Então a gente acredita que realmente os números devem melhorar. Então a gente deve ver mais contratações, isso deve trazer otimismo, mais renda para a população, e aí sim os dados de consumo devem melhorar, mesmo acentuadamente. Falando em números melhores, o IPCA de abril teve a menor taxa para o mês desde 1994. Ainda assim, o consumidor não consegue sentir no bolso a queda da inflação, né? Pois é. A gente teve muitos anos muito fortes, de inflação, então, assim, realmente, com o PIB caindo da maneira que caiu nesses últimos 2 anos, a gente teve a pior recessão da história foram esses últimos 2 anos, Então, o poder de compra da população estava muito baixo, então realmente não houve uma pressão inflacionária. E isso é o que está dando espaço agora para o Copom ter fortes cortes de taxa de juros, A gente acredita que para o final do ano a gente deve estar com uma taxa de 8,5%. E aí sim, a gente coloca a economia girando para o lado certo. Então, essa queda expressiva de corte de taxa de juros, queda expressiva da Selic, deve fomentar as empresas a começar a investir mais e contratar, e aí sim a gente vê uma melhora no consumo. Virgínia, nós mostramos recentemente aqui na TV Cultura que muitos brasileiros que eram fiéis à poupança estão migrando para a aplicação do Tesouro Direto, que a gente sabe que tem uma boa rentabilidade e é uma aplicação segura. Nesse momento de incertezas aí, no futuro político e também econômico do país, qual a indicação que você dá de uma boa aplicação para o brasileiro? Olha, em termos de uma aplicação de renda fixa com pouca volatilidade, e baixo risco, realmente o Tesouro dá um banho na poupança. A poupança ela vem perdendo da inflação nos últimos anos. Quando a gente compara a Selic com a poupança, a gente sempre vai perder na poupança, exceto prazos muito curtos, quando a gente tem uma tributação mais alta de imposto de renda, porque até 6 meses no Tesouro Direto você vai estar pagando 22,5% de IR, enquanto na poupança o investidor é isento. Exceto nesses casos, a poupança pode valer um pouquinho a pena, mas na maioria dos casos a Selic vai bater, então o Tesouro Direto acaba sendo a melhor opção para os investidores, Até porque a gente tem uma nova regra agora de poupança, desde 2012, que a Selic batendo abaixo de 8,5%, a poupança vai remunerar apenas 0,70% da Selic, então não vai valer a pena da mesma maneira. Então o Tesouro ele acaba ganhando. A ata do Copom trouxe 17 vezes a palavra incerteza em relação ao futuro, essa última ata do Copom. Pensando nisso, o que você fala para as pessoas que estão pensando em contrair dívidas longas nesse período de crise e de incerteza? Quanto mais longa a dívida, mais incerteza, Então, de fato, eu nunca recomendo para a pessoa física dívidas longas, exceto financiamento imobiliário, que aí, de fato, ele está adquirindo um bem, mas quando o investidor está apenas consumindo, a pessoa física está consumindo para gastos, pessoais, ele não deve contrair dívidas, muito menos dívidas longas, que realmente vão trazer uma incerteza, de repente um desemprego, alguma eventualidade, ele pode ficar inadimplente. E aí é o pior cenário. Então a gente sempre recomenda que as compras sejam planejadas, que de preferência sejam pagas à vista. Rapidamente para a gente encerrar, qual é a sua previsão para o desemprego no próximo trimestre? Deve começar a ter uma melhora. Eu acredito que esse número deve começar a diminuir, a questão do desemprego, porque a gente tem visto que os números têm melhorado de atividade comercial e tudo mais. Então o mercado está acreditando nisso. Vamos ser otimistas, Vamos ser otimistas. Precisamos disso. Precisamos. Obrigada, Virgínia Prestes, professora de Finanças da FAP. Eu que agradeço. Ótima noite para você. Boa noite. Franceses elegem